A história do e-mail, desde o surgimento até os dias de hoje. O e-mail revolucionou a forma como interagimos. Quando hoje praticamente uma em cada 3 pessoas deve ter um e-mail, chega a ser estranho pensar que há 15 anos atrás poucas pessoas tinham e-mail e as poucas que o tinham não estavam habituadas a ir ver a caixa de e-mail todos os dias. A internet evoluiu tão rápido que o e-mail se tornou bastante comum, influenciando até o modelo de negócio. Todos utilizamos esta ferramenta de comunicação, no dia a dia, mas nunca pensamos na sua história. A história do e-mail, apesar de ser recente, já passou por diversas evoluções desde a sua criação. E, ao longo do tempo, acompanhou a evolução tecnológica e a evolução da internet como todo. Com isso, desde a sua criação até hoje, ganhou mais espaço e outras funcionalidades, deixando de ser restrito para se tornar universal. Neste artigo, pode descobrir mais sobre o surgimento e a evolução do e-mail. O surgimento. O e-mail ou correio eletrônico foi, e ainda é, um dos meios de comunicação mais utilizados na internet. Criado na década de 70, ele popularizou-se, juntamente com a internet, a partir dos anos 90. E, ainda hoje, é uma das ferramentas mais utilizadas na comunicação entre empresas ou pessoas. O primeiro sistema de troca de mensagens entre computadores foi criado em 1965 e possibilitava a comunicação entre os múltiplos utilizadores de um computador do tipo mainframe. Apesar da história ser um tanto obscura, acredita-se que os primeiros sistemas criados com tal funcionalidade foram o Q32 da SDC e o CTSS do MIT. A rede de computadores ARPANE, rede antes de surgir a internet, teve uma grande contribuição para a evolução do e-mail, uma vez que existem relatos que indicam a transferência de mensagens eletrônicas entre diferentes sistemas situados nesta rede logo após a sua criação, em 1969. Mais tarde, em 1971, o programador americano Ray Tomlinson usou a ARPANET para enviar e receber mensagens simples. Foi também Tomlinson quem primeiro introduziu o arroba para separar o nome do utilizador e da máquina no endereço de correio eletrônico. Mais tarde, em 1971, o programador americano Ray Tomlinson usou a ARPANET para enviar e receber mensagens simples. Foi também Tomlinson quem primeiro introduziu o arroba para separar o nome do utilizador e da máquina no endereço de correio eletrônico. Popularização do e-mail. Nos anos 70, os e-mails enviados podem ser comparados às mensagens de texto dos dias de hoje. Apesar de ter sido usado como trocador de mensagens simples pelos utilizadores da ARPANE e sido vinculado à área comercial de algumas companhias da época, foi apenas em meados de 1990 que os primeiros serviços de hospedagem de e-mail surgiram. Na realidade, quem assinava com algum provedor de conta virtual já recebia sua conta de e-mail. Evolução da história do e-mail. Como falamos acima, inicialmente o e-mail veio para ser trocado internamente entre pessoas que estivessem dentro da mesma rede, a ARPANET. Com isso, a evolução para a internet trouxe ao e-mail a possibilidade de um utilizador poder enviar ou receber mensagens instantâneas, em qualquer lugar do mundo com rede. A ideia inicial era que fosse somente texto escrito no e-mail, por isso, o espaço para digitar era muito pequeno. Já atualmente, os espaços são significativamente maiores, e ainda é possível enviar não apenas texto, mas também imagens, documentos, vídeos, etc. Hoje, o correio eletrônico tem muitas vezes a função corporativa de ser o cartão de entrada de uma empresa, nome da sua empresa, portanto, gera maior segurança, credibilidade e eficiência na troca de informações corporativas. Primeiro serviço de e-mail gratuito. Foi com o avanço que surgiu o primeiro e-mail gratuito, conhecido como Hotmail. O provedor foi criado pelo indiano Saber Bhatia e o objetivo era proporcionar aos utilizadores uma conta eletrônica baseada na web. Dessa forma, seria fácil aceder à sua conta a partir de qualquer computador, sendo necessário apenas uma conexão à internet. Atualmente, a Hotmail faz parte da Microsoft e conta com diversos serviços que facilitam a vida dos utilizadores. O e-mail em Portugal. Em Portugal, sensivelmente ao mesmo tempo que no resto do mundo, a utilização do e-mail expandiu-se a partir de meados da década de 1990 e hoje está em todo lado. É usado pelo governo, pelos tribunais e tem para efeitos jurídicos o mesmo valor que outra prova documental. Como será a história do e-mail daqui para frente?
Com as mensagens instantâneas, Facebook Messenger, por exemplo, hoje em dia, a serem cada vez mais usadas como forma de comunicação, terá o e-mail um fim à vista? Por enquanto, o e-mail continua a ser bastante utilizado para comunicações dentro de empresas, e-mail marketing, comunicações formais, envio de arquivos e para guardar informações. Já conhecia a história da evolução do e-mail? Acompanhe o nosso blog para ficar a par de todas as nossas dicas, notícias e novidades. Subscreva nossa newsletter e receba semanalmente todas as atualizações, com bônus de um e-book diferente todos os meses. E-mail. Correio eletrônico, português brasileiro, ou correio eletrônico, português europeu. Do inglês, electronic mail, abreviado e-mail. É um método ou um sistema que permite compor, enviar e receber mensagens através de um sistema computacional online de comunicação de forma síncrona. 2. O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que utilizam a internet e que são baseados nos protocolos de mensagens POP3, IMAP e SMTP, como aqueles sistemas conhecidos como intranets, que permitem a troca de mensagens dentro de uma empresa ou organização e que são, normalmente, baseados em protocolos proprietários. O correio eletrônico é mais antigo que a Web 3 e foi uma ferramenta importante para sua criação. 4. Mas, na história moderna, os serviços de comunicação globais iniciaram no início da ARPANE. Padrões para codificação de mensagens de e-mail foram propostas em 1973, RFC 561. A conversão da ARPANE à internet no início de 1980 produziu o núcleo dos serviços atuais. Um e-mail enviado antigamente era semelhante a uma mensagem de texto dos dias atuais. Ortografia. O correio eletrônico é, frequentemente, chamado pelo seu nome em inglês, mesmo em textos em português. Existem diversas grafias, que, ocasionalmente, provocam discussões entre os adeptos de cada forma. 5-6. E-mail é a forma exigida nos documentos RFC, Request for Comments, e grupos de trabalho do IETF-7 e também cada vez mais por guias de estilo 8, 9 e 10. Esta grafia também aparece na maioria dos dicionários de língua inglesa. 11, 12, 13, 14, 15, 16. E-mail é uma forma recomendada anteriormente por alguns guias de estilo técnicos e jornalísticos. De acordo com dados do Corpus of Contemporary American English, essa forma aparece mais frequentemente em textos editados e publicados em inglês americano. 17. Mail era a forma usada no RFC original. O serviço é chamado de mail, correio, e uma peça específica de correspondência eletrônica é chamada mensagem. 18, 19 e 20. Mail, apenas com o M maiúsculo, era comum entre os utilizadores da ARPANE e os primeiros desenvolvedores do Unix, CMS, Apple Link, EOD, AOL, GNA e Hotmail. Carece de fontes. E-mail é uma forma tradicional usada nos RFCs na seção Authors Address, que contém informações de contato do autor. 19 e 20 é expressamente exigida por razões históricas. 21. E-mail, capitalizando apenas a letra inicial I, é usada às vezes como em abreviações similares em inglês, tais como A-bomb, bomba atômica, H-bomb, bomba de hidrogênio, e C-section, cesariana. Ponto 22. Também há variações na forma plural do termo. Em inglês americano, e-mail é usado como um substantivo coletivo, como termo correspondência para itens enviados pelo sistema postal. Mas, no inglês britânico, é mais comumente usado como um substantivo comum, com a forma plural e-mails. Carece de fontes. História. A história do correio postal e a primeira menção à transmissão de mensagens tem origem na Grécia Antiga, em 190 a.C., quando um general da cidade de Atenas enviou um mensageiro para comunicar aos atenienses a vitória de seu exército sobre os persas. É justamente daí que se origina a palavra correio, do original correr. Reza a história que o mensageiro de Atenas, Filípides, correu aproximadamente 42 quilômetros para levar a mensagem, e apenas balbuciou vitória antes de cair morto de exaustão. Homenageou-se, posteriormente, essa distância como padrão das maratonas. Há registros, do século XV a.C., de redes postais entre egípcios e babilônicos, transmitidas por meio de tábuas de argila. É também dos egípcios que vem o registro do primeiro sistema de correio. O historiador Xenofonte escreveu: considerando o trajeto que um cavalo pode normalmente percorrer em 24 horas, Ataxerxes II mandou construir ao longo das estradas vários postos a igual distância um do outro,
colocando neles homens e cavalos. Em cada posto, havia uma pessoa de confiança que recebia a carta trazida pelo correio, cuidava dos cavalos e dava assistência aos mensageiros cansados ou doentes. Já os romanos, para registrarem suas mensagens, utilizavam tábuas cobertas com cera quente, os tabularis, ou pergaminhos e papiros. Essas informações eram trocadas continuamente entre Roma, seus exércitos e funcionários espalhados nos vastos territórios conquistados. No entanto, com a queda do Império Romano, os correios praticamente desapareceram. Muitos povos trocavam mensagens utilizando pombos-correios, grous e andorinhas. Esses pássaros eram pintados com cores de determinado significado, de acordo com um código estabelecido, e depois soltos. Ou tinham mensagens amarradas aos seus pés e seguiam uma rota pré-ensinada. O telégrafo, criado por Samuel Morse, que teve sua primeira transmissão em 1844, foi a primeira intervenção da eletricidade na mediação da comunicação entre pessoas. Em 1876, Alexander Graham Bell descreve sua primeira experiência bem-sucedida com o telefone. Outra forma de transmissão de mensagem é o fax. Apesar de ter sido inventado antes do telefone, só se popularizou em 1966, quando foi lançado o aparelho de fax operado em linha telefônica. O correio eletrônico é anterior ao surgimento da internet. Os sistemas de e-mail foram uma ferramenta crucial para a criação da rede internacional de computadores. O primeiro sistema de troca de mensagens entre computadores que se tem notícia foi criado em 1965, e possibilitava a comunicação entre os múltiplos usuários de um computador do tipo mainframe. Apesar da história ser um tanto obscura, acredita-se que os primeiros sistemas criados com tal funcionalidade foram o Q32 da SDC e o CTSS do MIT-23. O sistema eletrônico de mensagens transformou-se rapidamente em um e-mail em rede, permitindo que usuários situados em diferentes computadores trocassem mensagens. Também não é muito claro qual foi o primeiro sistema que suportou o e-mail em rede. O sistema Autodin, em 1966, parece ter sido o primeiro a permitir que mensagens eletrônicas fossem transferidas entre computadores diferentes, mas é possível que o sistema SAID tivesse a mesma funcionalidade algum tempo antes. A rede de computadores ARPANE fez uma grande contribuição para a evolução do e-mail. Existe um relato que indica a transferência de mensagens eletrônicas entre diferentes sistemas situados nesta rede logo após a sua criação 24 em 1969. A data de 29 de outubro de 1969 é a da primeira mensagem enviada para computadores situados em locais distantes. 25 O texto dessa primeira mensagem continha apenas 2 letras e um ponto. LO. O investigador da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, Leonard Kleinrock queria escrever login, mas o sistema foi abaixo a meio da transmissão. A mensagem seguiu do computador do laboratório de Kleinrock na UCLA para o de Douglas Engelbart no Stanford Research Institute, utilizando como suporte a recém-criada rede da ARPA, Advanced Research Projects Agency. 25. O programador Ray Tomlinson iniciou o uso do sinal arroba para separar os nomes do usuário e da máquina no endereço de correio eletrônico em 1971. É considerado um dos inventores do e-mail 26 e foi de fato uma ferramenta crucial para criá-la. 4 Também criou outros programas parecidos com o e-mail, SNDMSG e Readmail. A primeira mensagem enviada por Ray Tomlinson não foi preservada. Era uma mensagem anunciando a disponibilidade de um e-mail em rede em 27. ARPANE aumentou significativamente a popularidade do correio eletrônico. Em Portugal, o Departamento de Informática da Universidade do Minho enviou pela primeira vez em Portugal um e-mail em 15 de agosto de 1986. O conteúdo do e-mail eram pormenores técnicos sobre uma tecnologia que estava a dar os primeiros passos, a internet. O receptor da mensagem foi a Universidade de Manchester, no Reino Unido. 28. Tecnologia. Sistema de e-mail. O envio e o recebimento de uma mensagem no formato e-mail é realizada através de um sistema de correio eletrônico, que é composto de programa de computador que possui a funcionalidade de cliente de e-mail e do servidor de e-mail, que através de um endereço de correio eletrônico, e-mail, consegue transferir uma mensagem entre usuários. Estes sistemas utilizam os protocolos de internet que permitem o tráfego de mensagens de um remetente para um ou mais destinatários que possuem dispositivos conectados à internet. Características do e-mail.
O formato na internet para mensagens de e-mail é definido na CRF 2822 e uma série de outras RFCS, RFC 2045 até a RFC 2049, que são conhecidas como MIME. Mensagens de e-mail consistem basicamente de duas seções principais. Cabeçalho, EADER, é estruturado em campos que contêm o remetente, destinatário e outras informações sobre a mensagem. O destinatário existem três opções: para, CC, abreviatura de concópia, do inglês carbon copy, e, co, abreviatura de concópia oculta, do inglês blind carbon copy, onde o e-mail de destino informado em co não será exibido ao e-mail informado em para.29 corpo, body. Contém o texto da mensagem 30, onde o corpo é separado do cabeçalho por uma linha em branco. Funcionalidades. Hoje, os grandes sítios da internet criaram uma série de facilidades para o usuário. Note que essa variação é só uma facilidade e não um novo tipo de e-mail. Entre estas podemos citar: e-mail restrito. Alguns sítios restringem alguns tipos de e-mail. Esse tipo de restrição normalmente é usado a fim de evitar a atuação de um spammer ou divulgador não autorizado de mensagens em massa. Normalmente esse tipo de mensagem eletrônica é mais usado em empresas. E-mail com privacidade segura. Normalmente, é usado por autoridades e seu uso é controlado. Por medida de segurança, alguns organismos e entidades internacionais ou mesmo ligados a governos categorizam o e-mail como privativo ou de uso exclusivo da autoridade. Esse e-mail, apesar de ter acesso à rede, é tão restrito que a própria autoridade deve configurá-lo de quem recebe as mensagens. Semi-privativo. O mesmo que privativo, porém menos restrito. Os norte-americanos chegam ao cúmulo de dar níveis e subníveis a esse tipo de mensagem. Entretanto, vem crescendo o uso da criação de chaves criptográficas pessoais, facilidade provida por aplicativos especializados, assegurando a privacidade das informações de qualquer importância de cada indivíduo. Tais chaves possuem uma grande flexibilidade, escalabilidade e confiabilidade. Algumas dicas de segurança. Nunca abrir ou responder e-mails desconhecidos. Nunca abrir arquivos, ficheiros, de e-mails desconhecidos, pois podem conter vírus. E ter sempre um anti-spyware, contra os programas espiões, e antivírus instalados no seu computador. E-mail categorizado ou especial. Especial ou categorizado em níveis, que são de uso exclusivo dos provedores de internet. Servem para testes e para verificar se funciona ou não o seu sistema anti-spam, contra as mensagens eletrônicas em massa. E-mails gratuitos e webmail. Com a popularização da internet através dos provedores gratuitos, cujos usuários ganhavam também uma caixa de correio eletrônico grátis, muitos sítios começaram a oferecer endereços de e-mail gratuitos desvinculados de qualquer outro serviço. Essas mensagens de e-mail podem ser lidas com o uso do próprio navegador, sem a necessidade de um programa específico, sendo por isso também chamados webmail. Popularidade. O correio eletrônico tornou-se popular devido à sua grande facilidade em quebrar barreiras geográficas. Pessoas que estão em diferentes continentes podem se comunicar livremente, desde que possuam computadores ou qualquer outro dispositivo com tal funcionalidade conectados à internet, enviando e recebendo mensagens a qualquer hora do dia e para qualquer parte do mundo. Observa-se que o correio eletrônico deixa de ser apenas um meio de troca de mensagens entre pessoas para se tornar um grande fator na produtividade das empresas. Grandes empresas estão, cada vez mais, usando o correio eletrônico para desempenhar papéis decisivos em suas negociações. Dentro disso, uma intranet pode ser estabelecida para tornar a comunicação de funcionários com outros grupos, tornando assim mais fácil o trabalho e eliminando mensagens em massa e outras mensagens indesejadas. A Campaign Monitor, produtora de um software de mesmo nome, tem medido a popularidade de clientes de e-mail e webmail entre as bilhões de mensagens enviadas pelo seu sistema. Esta amostra pode dar uma panorama geral dos programas ou plataformas de correio eletrônico mais utilizados atualmente. Em setembro de 2012, a medição apresentou os seguintes resultados: 31% plataforma,
Cliente ou webmail 35,6% dispositivos iOS 20,14% Microsoft Outlook, 13,57% Outlook, com 11% Apple Mail 9,85% Yahoo Mail 8,43% Gmail 4,74% Android 2,34% Windows Live Desktop 1,03% Mozilla Thunderbird 0,79% AOL Mail 0,49% Outros 10,25% não foi possível detectar. Outra tendência que se verifica é o crescimento da leitura de correio eletrônico em aparelhos móveis. A popularidade destes dispositivos também é corroborada pelo relatório citado. Áreas de aplicação. As aplicações de correio eletrônico normalmente oferecem ao usuário uma série de facilidades. A maior parte delas fornece um editor de textos embutido e a possibilidade do envio de arquivos anexados à correspondência. Além disso, a maioria das aplicações permite o envio de correspondências para um único destinatário ou o envio para mais de uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Embora não tenham sido desenvolvidos como uma ferramenta de trabalho cooperativo, os serviços de correio eletrônico adaptaram-se muito bem ao ambiente de grupos de trabalho, se tornando indispensáveis nas organizações, agilizando processos, democratizando o acesso às informações e diminuindo os custos. Esta é uma das formas mais usadas para o estabelecimento de comunicações por meio do computador. Muitas organizações também usam o correio eletrônico como forma de troca de mensagens, mas, se quiserem usar recursos de Growparty, poderão incluí-los de forma simples e com baixo custo, com uma boa segurança. Terminologia usada autoresponders, resposta automática. O software do receptor responde automaticamente após receber a mensagem. Bounce, devolução ou retorno. Uma mensagem enviada de volta ao remetente, sem ser entregue a seu destino final. Bounce rate, taxa de devolução. Taxa ou índice, percentual, de mensagens devolvidas ao remetente, sem atingir seu destino final, em relação a determinado total de mensagens enviadas. Mail, booking, baseada, a granel. Envio de e-mail em grandes volumes. Muitas vezes, também usado como sinônimo de spam. Call to action, chamada para ação. Imagem ou texto utilizado para incentivar uma ação do receptor da mensagem. Click-through. A ação de clicar em um link. Click-through rate, CTR, taxa ou índice, percentual, de cliques realizados em relação a determinado total de mensagens enviadas. Commercial e-mail. E-mail comercial. E-mail enviado com finalidade comercial. Demographic. Características de um grupo-alvo para recebimento de e-mails. Double opt-in, opt-in duplo. O receptor reitera seu desejo de recebimento de e-mails de uma determinada fonte. A primeira, inserindo seu e-mail em algum campo do site. Após isso, receberá um e-mail de confirmação, pedindo o envio de seu cadastro completo, que deverá ser fornecido antes de receber seus e-mails. Outra possibilidade é a adoção de uma chave de confirmação, permitindo verificar se o endereço existe e se o cadastrado é de fato proprietário. Também chamado de Confirmed Subscription, assinatura confirmada, ou Closed Loop Opt-in, opt-in fechado. Double opt-out, opt-out duplo. O mesmo procedimento do opt-in, mas para o opt-out. Geralmente utilizado por spammers que procuram dificultar o cancelamento da assinatura de suas listas. Alguns spammers mal intencionados utilizam a manifestação de opt-out do receptor como forma de confirmar a existência de seu endereço de e-mail. Express consent, consentimento expresso. O receptor concorda ativamente em receber e-mail selecionando uma opção em um formulário na web ou qualquer outra forma. Se, por exemplo, essa opção já estiver selecionada e o receptor não desativar a seleção, esse consentimento não é expresso. False positives, falso positivo. E-mails identificados como spam pelo filtro do receptor quando de fato não são. Formato. E-mails podem ser enviados em texto, HTML ou rich text forma. Hard bounce, devolução de uma mensagem por um motivo definitivo. Em geral, porque o endereço de e-mail não existe. List broker, revendedor de listas de endereços de e-mails. List building, construção de listas. Processo de geração de listas de endereços de e-mails usados por campanhas de e-mails. List host, hospedeiro de listas. Serviço que proporciona ferramentas para armazenar grandes listas de e-mail, bem como o disparo de grande quantidade de e-mails. List manager, administrador de listas.
dono, operador, ou software responsável por administrar listas de endereços de e-mails. Look and feel. Sensação causada pela aparência, layout, design, funcionalidade e qualquer outra coisa não diretamente relacionada ao conteúdo do e-mail. Operate, taxa de abertura. Índice criado a partir da quantidade de e-mails abertos em relação aos e-mails enviados. Uma fórmula popularmente usada é e-mails entregues, enviados, retornados, aberturas únicas. Opt-in. A ação de concordar em receber e-mails de uma determinada fonte cadastrando-se em uma lista de e-mail. Opt-out. A ação de descadastramento de uma determinada lista de e-mails. Personalization. Personalização. O uso de tecnologia combinado com as informações disponíveis dos clientes permite customizar a relação entre o remetente e o receptor. Rental list. Lista alugada. Lista de e-mails que é alugada por tempo ou ação determinada. Segmentation. Segmentação. Utilização de informações previamente coletadas para direcionar a mensagem a segmentos específicos da lista. Soft bounce. Devolução de uma mensagem por um motivo não definitivo, dentre os quais a caixa postal do destinatário está cheia, o endereço de destino está inativo ou o servidor de destino está fora do ar temporariamente. Spam or UCE, unsolicited commercial email. Mensagem enviada sem o consentimento do destinatário. Também chamado lixo eletrônico. Spam filter. Software utilizado para filtrar e-mails, evitando ou anunciando a presença de spam. Subject line, assunto. Campo destinado a dizer qual a finalidade da correspondência. Tracking, acompanhamento ou rastreamento. Monitoramento de métricas relativas a uma campanha de e-mail marketing, tais como CTR, taxa de abertura, retornos etc. Trigger-based messaging, mensagens de disparo programado. Envio de mensagem condicionado a um outro evento ou a uma outra mensagem. Geralmente utilizado para o fornecimento de informação adicional. Unique click, clique único. Durante um determinado período, um receptor pode vir a clicar diversas vezes em um mesmo link. Ainda assim, será considerado como clique único. Problemas. A desvantagem está na falta de conhecimento da grande maioria dos internautas, e ainda, os spammers ou geradores de spam, grandes remetentes de vírus. Como podemos ver em seguida. Spam. Mensagens de e-mail não desejadas e enviadas em massa para múltiplas pessoas por um spammer, agente difundidor dessas mensagens, que, normalmente, possui propagandas indesejadas, códigos maliciosos e vírus diversos. 3233 Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma lei, o Ken Spam Act de 2003, na tentativa de regular o e-mail. 34 Vírus. As mensagens de e-mail são um excelente veículo de propagação de vírus, sobretudo através dos ficheiros, arquivos, anexos. Por isso recomenda-se nunca baixar um ficheiro, arquivo, tipo .rz, executáveis, ou outros suspeitos. É aconselhável nunca abrir e-mail desconhecido, exceto se for de um site confiável, não sem antes observar os procedimentos de segurança. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.